O caso que a Joelma vai falar é de uma adolescente grávida morta em março deste ano. O detalhe é o seguinte. Ela tinha 15 anos de idade. Essa mocinha que você está vendo aqui, 15 anos de idade. Estava grávida e foi assassinada. Né? Foi assassinada. Inicialmente, as suspeitas recaíram sobre o namorado, o ex-namorado. Só que depois comprovou-se, com a reviravolta no caso, que o padrasto é que estava na cena do crime e foi preso, apontado como o autor deste brutal assassinato. Joelma Abreu. Que reviravolta, né? Todo mundo imaginando que a investigação já caminhava para o fim, que era realmente o ex-namorado, e de repente surge aí com a ajuda da tecnologia que o padrasto é o responsável pelo crime. Está me ouvindo a Joelma lá? Pronto, agora eu estou. Pronto. Eu estou dizendo o seguinte, quando a investigação caminhava para o fim, apontado ali o ex-namorado, aí, com a ajuda da tecnologia, a polícia dá uma reviravolta no caso e aponta o padrasto como executor do crime. Exatamente, Douglas. Boa tarde para você novamente e para todos que estão em casa. Com a ajuda da tecnologia, a Polícia Civil de Itataueira conseguiu descobrir que o celular do padrasto da Vitória estava na cena do crime. Conseguiram levantar sinal da torre de telefonia e o telefone do Ramon Silva Gomes estava na cena do crime. Com isso, a polícia pediu a prisão do Ramon com o objetivo de que ele não interferisse no inquérito. Nós temos mais detalhes sobre esse caso na reportagem. A Polícia Civil do Piauí prendeu o padrasto de Maria Vitória Rodrigues dos Santos, de 15 anos. Ramon Silva Rodrigues é suspeito de assassinar a adolescente com 10 facadas no município de Itataueira. A prisão foi efetuada na última sexta-feira, após a confirmação de que ele estava na cena do crime no momento em que a jovem foi morta. Foram necessárias inúmeras representações ao judiciário, a fim de que obtivéssemos dados fornecidos por provedores de conexão, provedores de aplicação, operadores de telefonia. Identificamos a presença do senhor Ramon Silva Gomes no local do crime, no momento do crime, o que contraria frontalmente a versão do Ramon, que formalmente e informalmente disse à polícia que no dia do crime, no momento do crime, estaria na localidade Pintada, zona rural aqui do município, na casa dos seus pais. Maria Vitória foi encontrada morta pela própria mãe ao retornar da igreja no dia 24 de março deste ano. A adolescente estava grávida de 5 meses. Tinha marcas de espancamento e ferimentos graves pelo corpo. A prisão de Ramon, padrasto de Maria Vitória, foi solicitada de forma provisória para garantir o andamento das investigações. Segundo a polícia, a relação próxima do suspeito com familiares da vítima estaria prejudicando o inquérito. Se ele não é um executor, se ele não é mandante, se ele não é partícipe, então ele seria uma testemunha. Essa última opção não é crível, né, diante das inverdades proferidas por Ramon. O Ramon está preso provisoriamente, porque a polícia entende, tendo em vista a relação interpessoal com familiares, com a companheira, a investigação estava sendo obstada. O corpo da adolescente foi exumado para novos exames no dia 10 de abril. A mãe segue esperando por justiça em meio ao luto e às lembranças. Pois é, Douglas, essa prova que não é discutível, que não é possível
contestar obtida pela Polícia Civil de Itaueira, desmente a versão de Ramon Gomes, que disse que no dia do crime ele estaria na casa dos pais, numa zona rural de Itaueira. E após a polícia detectar que o celular dele estava na cena do crime, ela acredita, a polícia, que ele teve participação, sim, nessa questão. Só para relembrar o caso, a Maria Vitória, ela foi encontrada morta pela mãe no dia 24 de março, com cerca de 10 facadas, tinha ferimentos, e a mãe tinha ido para a igreja. Quando voltou, encontrou a porta de casa aberta. Ela pensou que a filha tinha saído com o padrasto, mas ao adentrar ali o quarto da adolescente, percebeu que a filha estava morta, ela estava grávida de 5 meses. Inicialmente se suspeitou do namorado, mas câmeras de segurança mostraram que o namorado, no dia do acontecimento, na hora do crime, ele estava em casa. E em seguida a polícia investigou, inclusive pediu a exumação do corpo da Maria Vitória no dia 10 de abril para obter mais detalhes, para obter provas e investigar esse caso melhor. E o padrasto segue preso provisoriamente para que as investigações tenham andamento, para que ele não atrapalhe nas investigações pelo fato dele ser próximo aos familiares da vítima. Eu volto com você. Joelma, se falou em motivação, nesse primeiro momento foi apenas a prisão. A constatação de que ele estava na cena do crime e foi preso. Nesse momento só se falou na prisão, mas há sim indícios da motivação. Não há uma motivação clara. Ele continua negando de que não estava lá, que realmente estava na casa dos pais, mas a suspeita da polícia é que a gravidez da Maria Vitória tenha sido a motivação desse crime. Mas a polícia tem 30 dias, a partir da prisão preventiva de Ramon Silva Gomes, para concluir o inquérito e segue investigando. Mas, a princípio, seria a motivação principal desse crime, a gravidez da Maria Vitória. Inclusive, Douglas, a polícia deve fazer exames de DNA para saber de quem é o bebê que a Maria Vitória esperava. Eu estava pensando aqui, quando você falava, eu estava pensando nisso. Quer dizer, a gravidez de que, por exemplo, a gravidez porque o namorado era o pai e ele tinha ciúmes, era apaixonado pela enteada. Ou ele era o pai do filho dela. Ainda não se sabe. Agora, com DNA, dá para saber. Por exemplo, não é que dá para saber com DNA, descarta. Então, por exemplo, se ele não for, ele faz o exame e o exame diz o seguinte: você não é o pai. Pronto, descartou a possibilidade de ser pai. Então, ele nutria algum sentimento por ela. Só tem essa explicação. E se ele for o pai, está aí a motivação, né? Clara, né? Clara. A mãe relatou em entrevista que a filha tinha essa aproximação com o padrasto, costumava sair, mas se recusou a falar sobre a relação deles, se eles tinham uma relação ou algo do tipo. Mas o que vai ser decisivo mesmo é esse exame de DNA para saber a questão da paternidade e também a exumação do corpo pode trazer respostas ainda não respostas às perguntas ainda não respondidas sobre esse caso. É uma adolescente de 15 anos que foi esfaqueada 10 vezes de forma brutal. Foi um duplo homicídio, né? Porque o filho também.